Boa tarde, meus queridos. Boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês estão vendo isso, beleza? É aquela aula que a gente já de praxe faz depois da aula presencial. Eu insisto em falar aula presencial. Depois da aula, depois da aula ao vivo, né? A gente sempre faz uma aulinha aí para quem não pôde assistir. Mas semana passada, o tema da aula foi resistência elétrica. O que vem ser a resistência elétrica? Galera, a resistência elétrica é uma dificuldade que os materiais oferecem a um. Deixa eu usar de um jeito bem tranquilo. É a dificuldade que é oferecida quando se estabelece corrente num determinado condutor. É dessa maneira. Então vamos lá. Nós aprendemos semana retrasada que corrente é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Ou seja, é a quantidade de carga por intervalo de tempo que passa no condutor. A resistência é a dificuldade que esse material de que é feito o condutor oferece quando por ele está passando corrente. Então, é a resistência que vai falar o quanto de corrente pode passar ou não. Perfeito? Então, resumindo, resistência elétrica, dificuldade que o material oferece à passagem de corrente elétrica. Dessa maneira, simples desse jeito. A resistência elétrica, ou seja, essa dificuldade, faz com que apareça nesse condutor ou nesse material que está passando corrente um efeito muito importante para a gente que é chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a transformação de energia elétrica em energia o quê? Térmica. É a transformação em quê? Calor. Mas Adriano, onde é que eu vejo isso? Cara, lá no seu chuveirinho, ó. Olha o seu chuveirinho aqui. Deixa eu só escrever água ali de novo que eu coloquei de outra cor. Mas olha aqui, ó. Lá no seu chuveiro, ele é ligado na corrente elétrica, não é isso? Ele é ligado na rede elétrica, perdão. O que que acontece? Dentro dele tem uma resistência. Qual que é a função dessa resistência? É transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, ao passar a corrente aqui, essa resistência oferece dificuldade à passagem de corrente e essa dificuldade você vai ter transformação de energia elétrica em térmica. Simples assim. Então, para decorar, efeito Joule é quando a gente transforma energia elétrica em energia térmica. Para estudar aqui as leis de Ohm, é, resistência, vamos estudar duas leis específicas, são chamadas duas leis de Ohm. Primeira lei e segunda lei logo aqui embaixo. A primeira lei, nós vamos estudar de uma maneira bem prática. Quer dizer, vamos tentar aqui à distância fazer isso. O que é que nós temos? Vou pegar um resistor qualquer, tranquilo, e vou estabelecer nos terminais desse resistor uma diferença de potencial. Eu vou ligar uma fonte variável de tensão. Aqui eu vou ter uma DDP, que é variável. Para cada valor de DDP que eu aplicar aqui, eu vou ter um valor de corrente I. Perfeito? Então vamos perceber. Quando eu tinha uma DDP de 10 volts, apareceu uma corrente de 2 ohms. Aí eu vou lá e modifico isso, aumento essa DDP. Quando eu aumento essa DDP, apareceu uma DDP de 20 volts, apareceu uma corrente de 4 amperes. Eu falei ohms aqui, 2 ohms não, 2 amperes, perdão. Quando eu aumentei essa DDP para 40 volts, apareceu uma corrente de 8 amperes. O que tem de importante aqui na primeira lei? Se eu pegar para cada valor de tensão e dividir pela sua respectiva corrente, eu vou encontrar um valor, ó, constante. Esse valor constante aqui, ó, é chamado de resistência. Então, o que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é para quando eu tiver um resistor ôhmico, a divisão da tensão pela corrente é um valor constante. O nome desse valor vai ser o quê? Resistência. Perfeito? Então a primeira lei de Ohm é só isso aqui. Já a segunda lei de Ohm, o que ela fala para gente? Se eu pegar um condutor agora, eu vou estudar aspectos externos a esse condutor. Como assim aspectos externos? Eu vou estudar sobre o que ele do que ele é feito, como a espessura, o comprimento, enfim. A resistência agora vai ser uma fórmula da seguinte maneira. Primeiro, a resistência vai depender do material que é feito o resistor. Esse Rho aqui, que é uma letrinha grega, ó, Rho, significa resistividade. Perfeito?
Então, quanto maior for a resistividade, maior é a resistência. Tranquilos? Quanto maior for a resistividade, maior é a resistência. Quanto mais comprido for o resistor, maior é a resistência. Só que resistência e área são inversamente o quê? Proporcionais. Galera, agora é só aplicar a primeira lei e segunda lei. Só aplicar. Quando eu vou usar a primeira lei? Quando eu vou usar a primeira lei? Quando eu estiver tratando de elementos que não dependem do resistor. Entenderam? Eu tenho um resistor qualquer e quero encontrar resistência nele. Basta dividir a tensão pela corrente, a tensão aplicada pela corrente que aparece nele. Lembrando que só vale isso aqui se o resistor for ôhmico, ou seja, se para todos os valores de tensão você obter para todos os valores de tensão em sua respectiva corrente, você descobrir o mesmo valor de resistência. Beleza? Segunda lei de Ohm. A segunda lei é mais tranquila ainda. Basta agora ver aspectos que falam do próprio resistor, ou seja, comprimento, área, resistividade, enfim. Para essa aulinha de hoje, eu não vou colocar exercícios, porque estão todos resolvidos no site. A lista 8, acho que é lista 8 essa matéria. Dá uma olhadinha lá. Toda a lista está resolvida no site, então já tem exemplos de tudo isso aqui. Beleza? Um abraço para vocês.